Bem-vindos a mais um artigo científico aqui do Anestualiza. Hoje nós vamos ver um artigo muito interessante, é um guideline de consenso que foca na prevenção de intubação esofágica não reconhecida durante PCR, uma diretriz consensual do Projeto de Gerenciamento Universal das Vias Aéreas, que é um programa mundial muito interessante, internacional, que envolve aí várias sociedades ao redor do mundo, sociedades de via aérea. O grande destaque aqui fica por ser a primeira diretriz com recomendações bem abrangentes para prevenir intubação esofágica não reconhecida por profissionais que sabem intubar, por profissionais habilitados a fazer a intubação. É uma grande exceção esse artigo na nossa lista de artigos, porque aqui a gente vai ter uma metodologia relativamente simplificada. A gente não vai ter aquele mergulho em metodologia que eu costumo fazer, ainda que seja num pontinho só da metodologia, especialmente porque vocês já estão bem acostumados com esse tipo de fluxograma de consenso, de guideline. Eles seguiram algo parecido aí com o sistema Delphi, e vocês têm aqui um outro artigo, que é o que descreve esse fluxograma, o QR Code está aqui ao lado para quem tiver mais curiosidade. Vocês vão perceber que existe um enfoque aqui em COVID, porque na época em que foi publicado o método que seria utilizado foi na época de Covid, então eles tinham essa preocupação, mas vocês vão ver também que no artigo hoje a gente não vai encontrar nada focado em Covid, porque essa deixou de ser uma preocupação no sentido de intubação esofágica para PCR, felizmente. Não que isso não se aplique, mas não tem descrições específicas de cuidados em relação à Covid. Mas é uma técnica de busca sistemática da literatura associada com a avaliação de um painel consensual de experts que depois se reúnem para discutir as respostas que já foram entregues e, por fim, fornecer recomendações. Um sistema bem semelhante com o que a gente já tem visto. Eles usaram o sistema de classificação da American Heart Association, porque o objetivo deles é fazer parte das recomendações da American Heart. De todo modo, a gente não vai entrar nos detalhes disso, porque eles não classificaram as recomendações de acordo com níveis de evidência, como a gente está acostumado a ver. Ainda assim, eu mantive esse artigo, porque foi um artigo que eu comecei a ler e falei, puxa, muito interessante, vale para todos nós. Talvez ele não seja abordado na aula de atualização dessa semana, e eu gostaria de garantir que todos nós tivéssemos acesso a esse artigo e ao que ele traz de interessante para nós como profissionais plenamente habilitados a fazer intubação orotraqueal. Não representam aqui as recomendações padrões internacionais, mas orientações consensuais. Então, é para você ter algo para se guiar, como é o caso, inclusive, de todo o protocolo do ACLS. A gente faz treinamento, a gente tem exigência hospitalar, mas no caso de acontecer um desvio, desde que ele seja bem justificado, não existe problema. Uma parte muito interessante que eles trazem aqui é a atenção aos vieses cognitivos que são particulares do profissional treinado a fazer intubação orotraqueal. Por exemplo, durante uma PCR pode acontecer um viés de confirmação, que seria a confirmação inadequada de uma intubação orotraqueal. Por exemplo, talvez a pessoa que intubou verifique a intubação com ausculta pulmonar ou com ausculta esofágica, ou ela fale, eu vi a intubação acontecer, eu sei que está na prega vocal e eu estou vendo agora uma névoa voltando pelo tubo, está no pulmão, está na traqueia. Veja bem, isso é um viés de confirmação, você não está confirmando com a confirmação recomendada, o padrão ouro, que é a capnografia. Outra possibilidade é a ancoragem. Então você já tem essa suspeita forte de que está entubado porque você entubou, ou, bem na verdade, eu estou pensando aqui muito mais na seguinte situação.
Você é o anestesiologista da sala, o paciente ainda não está entubado, vai ser iniciado o protocolo de PCR e, nesse momento, você assume a posição de líder, de modo que outra pessoa de sua confiança faz a intubação. De todo modo, ela te passou todas as informações, você, naquele momento, olhou a capnografia, achou que estava lá também, e existe uma ideia de que o paciente está entubado. Outro viés que pode acontecer é o viés de ancoragem. Você já tem toda essa ideia e fala, talvez essa capnografia não esteja tão boa porque o paciente teve um broncoespasmo, então a gente não tem a capnografia esperada. Isso é um viés cognitivo e é um erro conceitual, porque mesmo em situações de broncoespasmo grave, existe evidência de que com pressão adequada e tempo para fazer o período expiratório, é possível e deve-se esperar que ocorra a exalação de CO2. Portanto, o broncoespasmo grave e mesmo a PCR não justificam não haver uma capnografia dentro do esperado nesse contexto. Pode acontecer daí o viés de omissão. Justamente porque você tem tanta convicção, você fala, está entubado, continua. E não parte para a ideia de considerar uma potencial intubação esofágica, que deveria ser reconhecida nesse caso. Além disso, outro viés cognitivo pode ser de experiências passadas. Talvez numa outra situação você foi firme em manter a intubação e o paciente teve reversão, tudo deu certo e você fala, eu sei, eu tenho experiência. Então veja que aqui está tudo muito relacionado com a nossa prática. Profissionais que estão habituados a fazer a intubação orotraqueal e há muitos anos talvez não tenham um problema com intubação esofágica. Isso acaba fazendo com que muitas vezes a gente não considere outras causas e tenha certeza de que a intubação aconteceu. Além disso, num determinado contexto, você pode ter aquela pessoa que fez a intubação sendo um superior seu e você não querer desafiar essa hierarquia, o que seria mais uma vez um viés cognitivo que acaba sendo um ponto de particularidade para profissionais experientes. Enfim, mesmo com muita experiência, existem pontos complicados. Por exemplo, aqui, a personificação glótica é uma situação em que pode parecer que a glote foi entubada, mas na verdade não foi. Essa tabela tenta focar em algumas causas de intubação esofágica errada, como a não identificação da laringe, que seria o caso dessa imagem que eu acabei de mostrar, uma identificação falsa, falha de inserção, uma movimentação do tubo e também, principalmente, o foco aqui, que é a falha do reconhecimento de uma intubação esofágica que vai ter consequências catastróficas. A capnografia precisa passar por 4 pontos de cuidado de atenção. Esses critérios de manutenção da capnografia são considerados nesse gráfico, primeiro considerando que aconteceu uma elevação da capnografia na exalação e uma queda durante a inspiração. Segundo, que existe uma consistência na amplitude durante 7 ciclos respiratórios. Então não é V2, 3, a recomendação é 7. Além disso, um pico maior do que 7,5 milímetros de mercúrio e uma leitura que seja clinicamente apropriada. É o que a gente tem nesse primeiro caso. Provavelmente aqui o traçado a gente reconhece que é normal, parece estar acontecendo inspiração e expiração, existe logo abaixo um aumento da amplitude que passa dos 7,5 milímetros de mercúrio e mesmo que aconteça alguma atenuação do traçado, isso pode ser explicado clinicamente.
No caso de uma PCR, isso tem mais chance de acontecer mesmo. O problema é quando a gente vai para o segundo quadrado, que a gente passa a ter uma capnografia que não tem um traçado diretamente relacionado com inspiração e expiração. Logo abaixo a gente vê acontecer um decréscimo da amplitude, ou a terceira linha do tracejado que tem uma amplitude já inadequada desde o início. E por fim, pode acontecer esta atenuação, mas sem ter um contexto clínico que justifique. É bem interessante a gente pensar em termos disso, do fato de considerar mais do que só olhar a capnografia e ver que ela está acima do recomendado em uma PCR, e procurar também causas para acontecer a exalação de CO2 mesmo com uma intubação esofágica. O que poderia acontecer com um paciente que teve ingestão de uma substância que tem CO2, uma água gaseificada. Paciente que passou por uma ventilação difícil e teve, pela ventilação, a pressão positiva dentro do esôfago. Um paciente que passou por uma endoscopia recentemente, teve a injeção de CO2 no conteúdo gástrico e depois vai ter essa exalação. Ou, muitas vezes, por ventilações inadequadas na tentativa de resgate. Além disso, pode acontecer de o paciente ter uma fístula traqueoesofágica e mesmo com o esôfago entubado ter uma resposta de capnografia. E no caso de crianças com um tubo que não tem cuff, pode acontecer o vazamento e permitir a visualização de capnografia que ainda assim não vai ser adequada. Se isso acontecer, a gente percebendo que tem uma falha nesses critérios de exalação sustentada de CO2, precisa passar para esse algoritmo. Antes de qualquer coisa, o algoritmo começa relevando a importância de se excluir o mau funcionamento do capnógrafo, de garantir que existe a segurança de que todo o tubo está conectado, de que as conexões não estão com vazamento, de que não existe vazamento do tubo, o cuff está insuflado, se é que existe um cuff nesse tubo, verificar que não existe nenhum bloqueio no tubo, porque se o tubo estiver obstruído, também a capnografia não vai acontecer. No caso de broncoespasmo, como a gente já falou, fazer uma pressão adequada e verificar que no caso do paciente, como a gente espera que está com parada cardiorrespiratória, vai acontecer atenuação. E considerar outras causas com certeza. Vai ser perigoso eu remover o tubo? Não é perigoso. Eu consigo entubar ele facilmente de novo, mesmo que num primeiro momento eu tenha certeza de que eu entubei ele já na via traqueal, mas não é difícil, não é perigoso extubar, tira o tubo. A ênfase desse protocolo é remova o tubo e tente ventilar com máscara facial ou máscara laríngea. Veja bem, é uma situação em que o paciente tem risco. O paciente está com o estômago cheio, por exemplo. Verifica a saturação de oxigênio. A saturação de oxigênio está adequada, a recomendação ainda é de remover o tubo se acontecer queda de saturação. E, se for o caso, fazer a recomendação é de se fazer a verificação da intubação, excluir que não é uma intubação esofágica. É interessante fazer isso considerando essas estratégias que eles colocaram. Um vídeo laringo para verificar, mais alguma outra estratégia. Então é vídeo laringo mais considerar broncoscopia flexível, considerar o ultrassom com a ideia de não ver a dupla linha no esôfago, procurar deslizamento de pleura e um dispositivo de detector de intubação esofágica, que é um dispositivo que não é confiável em crianças,
nem em gestantes, nem em obesos, porque vai acabar fazendo compressão, mas a ideia é que com esse dispositivo esteja tudo bem se ele infla. E se ele não inflou, é porque provavelmente não está acontecendo um retorno de gás a partir daí. Veja que existe uma ênfase bastante importante que se repete no nosso outro algoritmo de a gente não confiar em aquela névoa, de a gente não confiar no caso de ter uma ausculta, seja esofágica ou pulmonar. A gente está caminhando aqui para algumas exclusões de técnicas que talvez sejam utilizadas em outros contextos, mas não devem ser confiadas aqui. Isso inclui o levantamento e o retorno do tórax, que deve acontecer independente da ventilação. Além disso, essa técnica com bugie, que para mim já pareceu absurda de todo jeito, que seria a inserção do bugie até 45 centímetros para buscar uma resistência que corresponderia a um bronquíolo. Não faz sentido tentar fazer isso. Numa intubação esofágica, a resistência vai aparecer de toda forma e é uma manobra bastante bruta em vários contextos aí. Por fim, se nós verificamos com o videolaringoscópio e mais uma técnica e ainda assim não foi confirmado que existe intubação endotraqueal, a ideia é remover o tubo. Retira o tubo, ventila. Existe aqui um risco de a gente acabar retirando alguns tubos que estão bem colocados, mas o risco de o paciente estar desaturando e o tubo estar esofágico sem que aconteça a suspeição disso tem uma consequência extremamente trágica. Então, atentar para todos aqueles vieses e considerar uma potencial intubação esofágica, mesmo feita a intubação por um profissional qualificado, é extremamente importante e é isso que esse guideline vem trazer de reforço para a gente. Por fim, se acontecer de a gente retomar uma exalação de CO2 sustentada por 7 ciclos e que seja evidente para mais de uma pessoa, que é parte do que o guideline recomenda, pergunta para outra pessoa, você concorda comigo? Tenta conversar com a equipe, tomar uma decisão em grupo sobre o que fazer. Se tudo estiver restabelecido, mantém o tubo e está resolvido o problema. Então, esse é um guideline que vem para a gente como um alerta, porque ainda existem casos catastróficos de intubação esofágica durante PCR com profissionais habilitados. Então, considere a intubação esofágica, aceite que alguns tubos corretamente colocados serão removidos, desde que seja para excluir a possibilidade de uma falha inaceitável, como é o caso da intubação esofágica. Leve esse artigo para os seus colegas, mostra para os seus R1s, compartilha com gente que ainda faz intubação esofágica, mas não subestime pessoas extremamente capacitadas, como você e outros colegas, na possibilidade de uma intubação esofágica durante um procedimento de emergência e fora do controle do que a gente gostaria que estivesse acontecendo. Além disso, naquela situação em que a gente chega para ajudar na UTI, já é o que a gente faz, né? De modo geral, se o paciente está entubado, a gente verifica se essa intubação está na traqueia. E a partir de agora você vai ter mais alguns critérios para utilizar na hora de fazer essa verificação. Até o próximo artigo.